Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Vozes de Coragem. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre gratidão. Hoje nós vamos falar sobre a importância da gratidão. Estamos aqui eu, Lúcia, e a Lilian, que é minha mentora espiritual já há 10 anos, ela que tem uma experiência muito grande em atendimento de mulheres, em consultório, em ministração de cursos direcionados à mulher cristã. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente de como que ela enxerga essa questão, a gratidão, a importância da gratidão. Lilian, eu queria te fazer uma pergunta, que por que algumas pessoas conseguem ser extremamente gratas, às vezes com muito pouco, né, entre aspas, né, como a gente já falou sobre o pouco. Então, assim, numa mesma circunstância, no mesmo bairro, numa mesma igreja, às vezes tem pessoas que são muito gratas e outras que não conseguem ser gratas. Por quê? Então a gente percebe que não tem muito a ver com o que se tem, onde se está, né? Onde que está o segredo? Sim, se a gente consegue entender isso. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês novamente no canal Vozes de Coragem. E só que antes de responder a sua pergunta, eu quero te convidar a curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo toda semana novos vídeos, novos assuntos. Então vamos à pergunta? A pergunta é por que alguns são tão gratos e outros não? Quando a gente vê gratidão, ela não precisa ser dependente de uma situação. E é isso que eu queria falar um pouquinho. Por que algumas pessoas são muito gratas, outras não? E às vezes aquela pessoa que é super grata não está vivendo a melhor fase da vida dela. Às vezes, a vida inteira ela tem seus problemas e ela é aquela pessoa muito grata, muito alegre, muito feliz, né? Ela consegue exercitar isso. Eu quero falar um pouquinho sobre Números 13, que fala sobre o episódio da Terra Prometida, onde Josué e Caleb, eles sobem, né, ali com os 10 espias para vigiar a terra, ver como a terra é, porque eles iriam subir para tomar essa terra. E aí entra exatamente a questão da razão, porque uns são gratos, outros não. Quando eles sobem para vigiar a terra, né, e depois guerrear para tomar aquela terra, 12 espias sobem. 10 espias, quando eles voltam dizendo que a terra é boa, mas que há gigantes, que os gigantes são violentos e que a vista dos gigantes, eles eram como gafanhotos, né? Os gigantes viam eles como gafanhotos e eles também se achavam como gafanhotos. Mas Josué e Caleb, eles falam diferente. Olha, a terra é boa, realmente mana leite e mel, o fruto é maravilhoso, a terra é maravilhosa. Tem lá uns gigantes que nós vamos subir e eles serão para nós como nosso pão. Olha a diferença de visão. Então, a resposta para a sua pergunta é a visão. Eu olho a situação pro lado ruim dela, ela vai ser ruim. E dificilmente eu vou agradecer. Como que eu vou ser grato se a minha visão está mostrando que vai dar tudo errado? Entendi. Entendeu? Então, a visão. Os 12 viram a mesma coisa, mas 10 viram de uma forma e 2 viram de outra. Então, por que uns são mais gratos e outros não? Visão. A forma que eu olho, a forma que eu vejo a situação, aquela lente que eu uso para olhar aquela situação, ela vai determinar se eu vou ser grato ou não. Tem pessoas que são extremamente pessimistas. Tudo que ela vê vai dar errado. Um probleminha que acontece, ela faz uma tempestade num copo de água. Verdade. Então, como é que você vai conseguir ser grato se toda vez que você olha para uma situação, você só vê o lado ruim? Então, por que algumas pessoas, mesmo não estando na melhor situação da vida delas, elas conseguem gerar gratidão? Porque elas olham aquela situação de forma diferente. Elas veem oportunidades. Josué e Caleb viram oportunidades. E aí, Lúcia, com relação à visão, tem um detalhe muito interessante. A gratidão, ela pode ser roubada pela comparação. Isso, verdade. A comparação, ela pode te ajudar, porque comparação você sempre vai fazer. Quando você compara a sua situação que você acha que tá ruim com uma pior que a sua, opa, eu não tô tão ruim assim. Então eu já começo a ficar até feliz. Nossa, achei que a minha situação era ruim. Mas quando eu começo a comparar a minha situação com uma situação que eu acho que possa ser melhor que a minha, eu já vou começar a ficar deprimida. Aí eu já não vou querer agradecer. Igual você falou, eu acho. Você tá vendo um lado daquela situação. Parece, mas não tá vendo todo, né? Isso aí. Então, o que pode roubar a gratidão? A comparação. A comparação, ela pode ser um fator que me rouba a gratidão. Isso, eu percebo isso, eu acho que é muito nítido
que a comparação, ela realmente, ela pode deixar a gente assim muito abatida, né? Principalmente rede social, a gente tá toda hora olhando, aí olha e parece que tá todo mundo muito feliz, todo mundo viajando, todo mundo passeando, todo mundo magra, linda, fala assim, menos eu. É isso aí. Só que na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Isso aí. Supor que você não está fazendo nenhuma comparação, mas você está olhando só para você, para sua situação. Mas como você está olhando para sua situação? Esse olhar também vai determinar. Porque a situação que eles estavam olhando era igual para os 12. O ambiente era o mesmo, né? A dificuldade era a mesma. Realmente foi a forma como olhou, né? Isso. E a forma como a gente olha, a gente pode mudar. Ela pode ser transformada. Ela pode ser transformada a partir do conhecimento de Deus. Eu tenho uma percepção, nesse caso que você relatou pra gente, que também o que fez muita diferença, talvez total diferença, foi a fé. Porque alguns olharam e apenas viram a dificuldade. Né? 10 apenas viram que ia ser muito difícil. E os 2 viram que apesar de ter dificuldades, mas que quem prometeu, que no caso Deus fez a promessa que daria terra, era muito maior do que as dificuldades. Isso aí. Né? E Josué e Caleb, eles estavam ali muito próximos de Moisés, muito próximo de Deus. Eles tinham um conhecimento maior de Deus do que os outros 10, possivelmente. Tanto que depois que Moisés faleceu, quem foi que substituiu Moisés? Quem foi o líder? Josué. E quem estava do lado de Josué? Caleb. Isso quer dizer que eles estavam muito perto de Moisés e Moisés estava muito perto de Deus. Então a gratidão tem uma via. Qual é essa via? Proximidade com Deus. Entendi. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais fé eu tenho e a minha visão ela é transformada. Então essa é a chave. Isso aí. Então a pergunta, por que algumas pessoas são gratas e outras não, apesar de estarem dentro de um mesmo contexto, isso aí. O segredo, se você, né, que está nos ouvindo agora, sente que poderia ser mais grata, né, e não está conseguindo, às vezes só está, às vezes, reclamando ou murmurando, achando tudo muito difícil, né, então a gente encontrou aqui hoje um segredo, né. Uma chave. Você ter a visão de Deus é um gerador de gratidão. Eu preciso ver como Deus vê. Então, quando eu vejo com os olhos de Deus, eu vou gerar gratidão. Porque eu vejo além dos olhos naturais. Eu começo a ver com os olhos espirituais. Eu vejo além daquela situação. Então, eu confio. Você está próxima de Deus, você vai ser grata com aquilo que você tem, né? Isso. Não depende do que eu tenho, não depende do que eu estou passando. Porque quando eu tenho a visão de Deus, eu tenho a fé. A falta de fé turva a minha visão. Ou ela me dá uma visão distorcida da situação. E quando eu tenho uma visão distorcida, eu começo a murmurar, porque a visão distorcida não me faz entender o que está acontecendo. Quando eu não entendo o que está acontecendo, qual é a minha tendência? A reclamar. Já viu uma pessoa com miopia alta, sem óculos? Ela bate em tudo quanto é lugar. Verdade. Ela se machuca, ela se fere, ela começa a murmurar, reclamar, porque ela não está vendo. Fica tudo muito difícil. Muito difícil. Então, essa visão turva, embaçada, impede a pessoa de ver a realidade, o que realmente é. Então, ter a visão de Deus é ter visão clara. E a visão clara te permite andar mais longe. E quando você anda mais longe, você é mais grato. Você conquista mais. Você vê aquilo que a maioria não está vendo. Vê. E aí você se torna uma pessoa grata. A maioria daquelas pessoas ali morreram no deserto. Abaixo de 20 anos foram os que sobreviveram. A grande Acima maioria. de 20 anos morreram todos. Por quê? Porque murmuraram. Então, quando a gente vai falar de gratidão, o antônimo é murmuração. Quem não é grato, murmura. E murmuradores morrem no deserto. Isso aí é importante a gente guardar na nossa memória. A gente perceber que a gente está reclamando, que a gente está murmurando, está faltando gratidão. Isso aí. Então a gente tem que se aproximar de Deus e das pessoas que nos aproximam de Deus. Isso aí. Aí vamos falar um pouquinho sobre esse instrumento, essa arma que é a gratidão. Eu vou falar algumas coisas que a gratidão faz. A gratidão, ela traz paz ao coração. Pessoas que são ansiosas, que não têm paz, ela não, talvez, tenha o hábito da gratidão. São pessoas que estão sempre murmurando, sempre reclamando, sempre com medo, sempre ansiosos. Então, a gratidão, a prática da gratidão, ela é uma arma poderosa contra a ansiedade. É porque uma coisa puxa a outra. Como a palavra diz, que um abismo puxa outro abismo, né? Você começa a murmurar, você começa a ficar ansioso, porque você começa a achar que tá tudo muito difícil, que tá tudo muito ruim, e você só se aproxima também de pessoas que também estão reclamando, aí você começa a gerar muitas outras coisas, né? Aí. Você é grato, você começa a ver a intervenção de Deus sobre a sua vida.
Quem não é grato nunca consegue ver, nunca consegue perceber Deus trabalhando, Deus agindo. E possivelmente Deus pode até não estar agindo, porque o que move o coração de Deus é a gratidão. Então, quando você quer e precisa de uma intervenção divina, você tem que começar a praticar a gratidão. Deus se move pela gratidão, pelo coração grato. A gratidão, ela traz libertação. Ela traz libertação. Pessoas gratas, ou pessoas que começam a praticar a gratidão, elas começam a ser libertas. O mal, ele não suporta a gratidão. Espíritos malignos não suportam a gratidão. A gratidão que é direcionada a Deus. Porque existe muito tipo de gratidão aí no mercado que não é direcionada a Deus. Eu estou falando da gratidão direcionada a Deus. Porque quem pode mudar a minha história, a sua história, é Deus. Verdade. Então a gratidão tem que ser direcionada a Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. A gratidão tem que ser direcionada a Jesus. É a Ele, porque é Ele que faz isso. E outra coisa que a gratidão faz, Lúcia, é transformação. A gratidão nos transforma. Nos tira daquela situação da murmuração, da autopiedade, daquele espírito de comiseração, sabe? Porque tem pessoas que vivem, que alimentam esse espírito de autopiedade, de comiseração, sabe? Por quê? Porque elas não conseguem gerar gratidão. Não geram gratidão. Eu posso, sou uma prova viva, isso que você está falando. Eu já vivi muitos e muitos anos da minha vida com autocomiseração. E eu vou falar uma coisa pra você, talvez você não saiba, talvez você que está assistindo agora esse vídeo também não saiba, mas a falta de gratidão, ela vai alimentar esse espírito de depreciação, de autocomiseração, de murmuração. E por trás desse espírito existe um demônio. Você está alimentando um demônio, que ele se chama o demônio das moscas. É o Deus das moscas, sabe? Ele se alimenta de feridas. Então, a pessoa que não tem gratidão, ela é uma murmuradora, ela tem aquele sentimento de autopiedade, ela se sente vítima o tempo inteiro e ela precisa alimentar. Na verdade, ela acha, né? Não vou dizer que ela acha, mas ela sente alívio em estar se alimentando dessa dor. Mas, na verdade, essa sensação gostosa que tem de alimentar a dor não é a pessoa que está sentindo, é um espírito maligno. E esse sentimento que vai sendo gerado pela falta da gratidão, ela vai alimentando esse espírito mal, e ele não vai te deixar, porque ele está sendo alimentado, né? E realmente eu, assim, consegui, né, mudar esses padrões, e realmente uma das armas é a gratidão. Quando você começa a se exercitar, celebrar as pequenas conquistas, desfrutar o dia a dia, comecei a fazer esse exercício, eu virei. Então, esse exercício de olhar as coisas, valorizar as pequenas coisas, como a Lúcia falou, valorizar, celebrar as pequenas vitórias, né? Isso, essa celebração, isso vai gerando essa gratidão. Mas muito mais do que isso é a intimidade com Deus. Com certeza. A confiança e a fé em Deus. Você buscando a Deus, tentando conhecer mais a Deus, estando mais na presença de Deus. Foi o que a gente começou falando, né? É a aproximação de Deus. Isso é a base, né? É a base, é a chave. Se aproximar de Deus, ou se você está no início desse processo e acha difícil, que às vezes a gente não tem forças, né? Sim, com certeza. Você se aproximar de quem te aproxima de Deus, de alguém que já está mais próximo que você, né? Muito bom. Quando você se aproxima perto de alguém que está mais próximo de você, aquela pessoa acaba te puxando, né? Então, é adorar a Deus, é glorificar, é agradecer, é buscar agradar a Deus. Né? Gratidão é isso, buscar agradar a Deus. E a gente agrada como e quando? Quando a gente valoriza aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Essa é a chave da gratidão. Muito bom. Mais do que respondido. Amém. Deus possa nos abençoar nesse processo, né, de conhecimento de Deus, de transformação, de paz, porque o que Deus tem pra gente são coisas boas. Deus tem paz para nós, Deus quer que vivamos o melhor. Né? E para isso a gente precisa estar juntinho dele, praticando a gratidão. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter recebido esse vídeo no seu coração como uma semente de transformação na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, em estar ouvindo a gente aqui. Nós estamos compartilhando com vocês as nossas conversas, né? A mentoria que a Lívia sempre me dá, e do jeito que as minhas dúvidas, acredito que é a dúvida de muitas, né? E do jeito que eu, ao longo desses 10 anos, Deus tem, assim, me transformado muito a minha vida através da mentoria da Lívia. A gente acredita que compartilhando com vocês pode também transformar muitas outras pessoas que às vezes só precisam de uma palavra. Amém, é verdade. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.